Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. Desta vez eu vou comentar sobre o primeiro episódio de Odd Taxi. Eu já tinha interesse de ver este anime antes porque o estilo de arte dele e os designs de personagens me são bastante interessantes, mas eu nunca me peguei assistindo porque animes e desenhos eu não ando assistindo ultimamente, sem ser para fazer ponto contra ponto ou resenha pro canal, mas eu vi que eu tinha um tempo livre e decidi ver o primeiro episódio. Eu já fiquei curioso pela abertura, porque ela é num estilo de animação parecido com a aquarela, e eles não usam uma música rápida, eles usam uma música bem lenta, mostrando alguns dos designs dos personagens nesse estilo aquarela. Não é uma abertura ruim, é muito única se comparado à maioria dos animes, só que ao mesmo tempo eu não acho que ela capta muito bem o feeling desse episódio em geral. Nossa história principal se gera em torno de Odokawa, uma morsa antropomórfica, que é um taxista, e um subplot de mistério sobre o desaparecimento de uma garota que o Odokawa estaria, de certa forma, relacionado a esse caso, e depois é nos mostrado que a garota quis ficar na casa dele, ela não está sendo mantida prisioneira, mas ela realmente, por algum motivo que não nos é explicado ainda, não quer sair de lá. Antes dessas revelações ocorrerem, no entanto, nós já temos uma boa caracterização do nosso personagem principal. Ele vai lá e pega um passageiro, e esse passageiro é bem idiota, bem estúpido com ele. Ele tá ouvindo lá uma música e daí o passageiro fala: desliga essa música porque eu quero pensar um pouco. Não é como se ele falasse de maneira que não fosse grossa, não é como se ele tivesse uma chamada de uma reunião para algum trabalho dele. Não, ele só quer porque ele é o cliente e tem que fazer o que ele quer. E o Odokawa simplesmente obedece ele. Depois nos é mostrado uma crítica social, que o passageiro fala pro Odokawa que ele quer ter uma ideia para alguma coisa para postar na rede social, que é basicamente um Twitter daquele universo, e ele quer algo dramático, algo criticando padrões de gênero no Japão, algo engraçado, e o Odokawa acha isso ridículo, e depois ele posta uma selfie com o Odokawa e escreve uma mentira para poder ganhar visualizações, o que ele consegue. Isso é uma forma muito boa de mostrar o quanto a nossa sociedade se importa tanto com redes sociais. Sim, nós precisamos nos comunicar de certa forma, mas como é dito pelo passageiro do episódio, existem vagas de emprego que eles pedem isso, e que isso, de certa forma, afeta como você vai conseguir a vaga ou não, o que é algo negativo da nossa sociedade atual. Isso não deveria interferir em nada você conseguir uma vaga ou não, mas ocorre, infelizmente. Depois o Odokawa é parado por 2 policiais, um deles que está suspeitando muito dele. Depois é mostrada a exposição dele, que a garota está lá, não nos é mostrada a garota, ela não aparece, ele só fala que ele não tá matando as prisioneiras, que ela pode sair a hora que ela quiser, e ele vai pro médico. Lá acontece outra crítica social interessante, que no meio da conversa dele com o doutor, a enfermeira ouve a conversa deles e ela não sabe o que é uma fita cassete. Daí o doutor fala: as crianças de hoje em dia não conhecem essas coisas. E o Odokawa fala: não, eu, por exemplo, nunca usei uma vitrola, mas eu já vi em filmes, em outras mídias, eu sei o que é, mas eu nunca toquei numa. O que é outra crítica social que até mesmo eu já cometi esse erro, às vezes sem querer, de eu achar que crianças não vão saber o que é um celular Nokia, porque isso é algo de quando eu era criança. Não, elas provavelmente, se elas gostam de filmes, ou de certos jogos, ou qualquer coisa em geral, elas vão saber que existe isso. Você pode só ir na Wikipedia e ver. Isso existiu. Não quer dizer que você tocou nisso, mas você conhece que isso existe. Claro, ele vai ser hipócrita depois sem perceber, mas não ficou forçado, ficou bem natural. A terceira crítica social que eles fazem é de um faxineiro. O faxineiro, ele é nos apresentado no começo junto em uma montagem de uma música junto com outros personagens que provavelmente vão ser apresentados melhor depois, vão ter mais tempo nos próximos episódios. Ele tem pouco dinheiro. Ele fala que provavelmente vão contratar uma pessoa mais nova do que ele, o que é uma crítica social muito boa a qualquer sociedade capitalista que exista, onde as pessoas realmente se importam mais com pessoas novas para trabalhar em certos locais do que realmente uma pessoa que seja velha, mas tenha bastante experiência. Também fazia uma crítica a como ele é pago,
ele não é bem pago e ele mente o valor na rede social de quão bem ele é pago. E uma coisa que eu gostei que eles mostraram é que ele é faxineiro mesmo tendo o ensino médio completo. Falando um pouco mais da caracterização dos personagens, eu gostei bastante deles, só que eu acho que o Odokawa se destaca bastante de todos os outros. Não me entendam mal, para um primeiro episódio, a caracterização que eles fazem dos personagens secundários foi boa, eles me foram memoráveis. Mas o Odokawa é tão bem caracterizado, é um daqueles personagens que é realista e de certa forma frio. Você não acha que ele tá sendo babaca, você só vê ele como sendo uma pessoa honesta, parecendo um pouco sem filtro, mas nem tanto ao ponto de falar tudo o que pensa toda hora. Ele até diz que quando perguntam alguma coisa pra ele pensa em 5 respostas diferentes e depois tenta pegar a melhor resposta para não fazer a pessoa ficar ofendida. Em geral, um personagem bem construído no primeiro episódio. Me surpreendeu bastante. Agora, o mistério em si eu também achei interessante, só que existem algumas coisas que eu não acho que podem ser bem continuadas. Eu veria um segundo episódio, mas tem algumas coisas que me preocupam aqui. Como, por exemplo, nós temos um personagem que é falado, é mostrado como ele é o vilão, o grande vilão daqui, que só parece ser um pouco estereotípico. Eu tenho medo de como isso pode ser continuado, de ser só um clichê de cara mal porque é mal e não vai ter tanta crítica social. Eu realmente recomendo esse primeiro episódio e eu fiquei com bastante vontade de ver o resto da série. O primeiro episódio tá de graça no YouTube, mas eu pagaria a Crunchyroll só pra ver o resto da série. Recomendo bastante. Eu até chegaria ao ponto de dizer que essa parece ser a versão anime de BoJack Horseman.